Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu estou aqui para o nosso especial de Halloween. Dessa vez falando de uma história de um anime que eu sei que vários de vocês curtem muito e que já me pediram pra caramba pra eu falar sobre ele aqui, até porque já indiquei em outra lista antiga de Halloween no canal, mas dessa vez eu quero contar uma história. Um breve resumo do começo para você se situar no panorama de terror de uma vila pequena de apenas 1.300 habitantes, mais ou menos, cercada de pinheiros, uma árvore usada muito para caixões, uma vila cercada de um símbolo da morte. Coisas estranhas começam a acontecer, muitas mortes começam a aparecer uma atrás da outra e um grande mistério surge. Um anime que reúne muito suspense, um terror que não precisa se valer de sustos ou de cenas grotescas apenas para te deixar tenso. Atenção do início ao fim de 22 episódios, eu vou dizer aqui porque você deve conhecer Shiki e o que esperar disso tudo. Se inscreve se você não for inscrito, um excelente Halloween, Dia das Bruxas para todos vocês e comenta aqui embaixo se você conhece essa história. Se assistir depois desse vídeo, por favor, venha aqui e me conta o que você achou e deixe mais sugestões assustadoras para todo mundo aí. Vamos conversar sobre Shiki. Shiki é um anime de terror de 2010, produzido pelo estúdio Dhalma, que se você for ver ali o que já foi produzido por esse estúdio, é muita coisa, majoritariamente de comédia, slice of life, até um ecchi aqui e ali, vários na verdade. E esta história de Shiki é praticamente uma parte e que vale muito a pena e que surpreende muito. Eu vou ser sincera pra vocês, são 22 episódios e o começo da história é intrigante, interessante, mas o traço não me atraiu a princípio. E talvez eu colocando aqui uma imagem ou outra pra você, você também já fale, não quero assistir esse vídeo. Calma, fica aqui e entenda a história comigo pra você entender como vai muito além da primeira impressão. E eu te garanto que se você não ficar preso nos primeiros episódios, dá um instantinho, chega no terceiro, vai avançando e de repente você não consegue parar de assistir. Assiste à noite que fica ainda melhor. Mas como eu já falei pra vocês, Shiki se passa em uma aldeia praticamente isolada do mundo exterior, raramente pessoas de fora vão pra lá, inclusive as pessoas são tão fechadas no seu mundinho que todos aqueles forasteiros que se mudam pra vila são motivos de conversinha, de fofoca, olhares estranhos e qualquer pessoa que saia daquele padrão de pouquíssimas pessoas que sabem tudo da vida um do outro já viram comentários. Existe um movimento de pessoas novas se mudando pra lá e normalmente eles são chamados de kanemasa. São as pessoas justamente de fora que não se adequam àquele estilo no olhar daqueles moradores. Mas no começo parece uma vila comum, atrasada, pequena, fofoqueira, mas comum. Só que mortes estranhas estão acontecendo. É agosto, um momento no Japão em que é verão e muito calor, muito seco, já passou a época de chuva. Alguns idosos morrem inesperadamente, mais de um na mesma casa, e a princípio essas mortes são atribuídas ao calor do verão, o que eles chamam de gripe do verão. Logo no primeiro episódio, a gente também acompanha uma jovem que é muito excêntrica para aquele lugar. Ela quer ir para a cidade grande, ela quer grandes edifícios, ela quer sair daquela vila pequena de cabeça limitada, que olha estranho pra ela simplesmente por ela usar um vestidinho mais curto, regata, um estilo de roupa que não seria adequado pra ela no meio da cidade, naquela idade. E isso a incomoda. Ela odeia aquela aldeia, exceto uma construção de uma mansão bem moderna que foi construída no topo da colina e um garoto, que também é um recém-chegado ali, mora há mais ou menos um ano naquela vila, mas a ignora solenemente, mesmo assim ela o idolatra. São as únicas duas coisas que ela gosta naquela vila e é a visão desta menina que a gente começa a acompanhar no primeiro episódio. E para essa mansão que essa garota Megumi admira, mudou uma família nova. Uma família dos kanemasa, uma família diferente, que se mudou durante a noite, mas que mora num lugar luxuoso, os Kirishiki. E tudo acontece muito rápido. Um certo dia, Megumi sobe a colina daquela vila para justamente dar uma olhada de perto naquela casa, naquelas pessoas que provavelmente são da cidade grande, chiques, modernos, diferentes daquela cabeça pequena de uma vila tão peculiar que cheira a morte e coisas que incomodam quem quer expandir os horizontes, e Megumi some. Por isso, muitas pessoas da vila, da aldeia, começam a procurar Megumi durante a noite e encontram o corpo dela ainda vivo no meio da floresta. Mais estática, pálida, a boca seca, sem reação, sem nada a dizer. Aparentemente, depois de alguns exames, ela estaria com anemia sem nenhuma causa conhecida e ficaria bem. Mas, parecido com as mortes que aconteceram anteriormente, de repente, em poucos dias, Megumi morre.
A partir daí, aquela personagem que você achava no primeiro episódio que seria a protagonista, ela morre rápido e a gente vai conhecer outros olhares das pessoas que tentam entender o que está acontecendo naquela aldeia tão misteriosa. Mais mortes como essa vão acontecer, mais segredos parecem surgir, personagens estranhos, o clima de paranoia cresce, o medo da morte surge a todo canto. Antigas lendas da vila começam a reaparecer, histórias sobre corpos que ressurgem ou coisa parecida. E a arte colabora para os momentos de delírio entre traços mais reais, sólidos, vívidos e momentos mais escuros, quase monocromáticos, distorcidos em linhas fortes, um delírio ou não. E nesse ponto você deve se perguntar, mas onde está o terror? Bem, primeiro que você já está no local misterioso e que muitas mortes começam a acontecer sucessivamente sem nenhuma causa inicial, sem nada provado. Mas não se preocupe que logo no início do anime eles vão te explicar o que está acontecendo, qual é o motivo, mas o interessante não é a resolução desse mistério, é como ele é contado, é como ele é conduzido. Eu vou ser muito honesta de dizer que quando eu comecei a assistir e eu já imaginava o que aconteceria, qual seria a causa, e quando ela foi comprovada, eu pensei, como esse anime vai se segurar por 22 episódios até concluir a sua história sem fazer enrolações? Pois ele consegue. Com uma excelente direção que vai conduzir ali várias cenas que dão pavor apenas pela expectativa do que vem em seguida. Quando você sabe o que está aguardando do lado de fora da casa, mas você não sabe exatamente como vai acontecer, o que acontecerá, qual será a fala, qual será a ação. Trilha sonora que várias vezes lembra até Sexta-feira 13, que é muito aquele tch, 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 tch. Sussurros, palavras, cantarolando alguma coisa que você não sabe o que é sem letra, tons mais graves e certas vezes mais agudos ou completo silêncio, momentos que nem você mesmo como espectador sabe se o personagem está se recordando de algo, enxergando alguma coisa, uma criatura, um monstro, uma cena, um ataque ou é apenas a sua própria imaginação e você só vai confirmar isso, se é, se não é, muito depois. Como esse universo de Shiki consegue reverter todos os seus pensamentos ou o que você acreditava ser certo ou errado? Sim, nessa história a gente vai entrar de novo naquela discussão de o que é um monstro ou não. Todo assassinato tem um motivo e essa motivação o justifica? E a reação por causa de um assassinato é sempre uma coisa justa? Você se defender e matar para isso também é justiça? Até que ponto existe a justificativa por sobrevivência e até que ponto existe a justificativa por defesa? E quando esses conceitos acabam se colidindo, quem está certo? Por quem você vai torcer? Eu fiquei extremamente surpresa de como o Shiki consegue conduzir essa história com um clima de terror sem apelar para sustos e pulos e grandes cortes e trilha sonora que sobe demais. Não, a trilha te deixa tenso no nível certo o tempo todo e você fica curioso por cada cena e no começo você acha que os personagens principais que te conduzirão serão uns e de repente você está mais interessado por outros e de repente a narrativa te prova que você estava errado ou pelo menos que há mais camadas sobre um terceiro que você já tinha construído todo um conceito, um estereótipo e uma imaginação sobre quem ele era e por que ele fazia aquilo. E se eu não dava nada pela primeira personagem que me foi apresentada no anime, de repente eu tinha vários muito interessantes, intrigantes e que eu torcia por eles quando antes eu os odiava. E mesmo assim, esse sentimento mudava o tempo todo. E de muito pensamento, sim, sobre o que é o ser humano, sobre o que é o monstro, qual a diferença entre eles e o que leva uma pessoa, talvez, a ultrapassar o limite do que a gente chama de humanidade. Quem define o que é pecado ou não e quem define qual é a sua punição. E como você pode se assustar muito mais com o cotidiano, com o comum, com aquele que é o seu vizinho, eventualmente, dependendo da situação, dependendo do quanto ele for pressionado. O quanto uma aldeia pequena, que sabe tudo um do outro, que se preocupa com a roupa que um veste, o quanto eles se preocupam com a morte do vizinho ou com sucessivas mortes que estão acontecendo. Preocupação excessiva com o que há do seu lado significa preocupação excessiva com o próximo? Existe empatia necessariamente? Essa linha entre o que é certo e errado vai ficar cada vez mais invisível e difícil de se desenhar. Essa história vai ficando progressivamente mais sangrenta, mais macabra, mais emocionante. E talvez o fim, que em linhas gerais pareça extremamente justo, seja muito amargo e difícil de digerir.
Espero que vocês gostem de Chique tanto quanto eu gostei. Me conta aí embaixo se você já assistiu, o que você gostou mais ou não. E de novo, recomende mais histórias de terror para que todo mundo assista durante este Halloween e durante todo o ano, quando quiser. Lembrando que a gente sempre tem especial com dicas todo ano, então existem outros vídeos de Halloween aqui no canal com dicas que muita gente não viu, inclusive listas que dão mais opções para vocês. Espero vocês em todos os outros vídeos do canal, então se inscreve aí se você quiser, deixa o like para ajudar e compartilha esse vídeo em nome do Halloween e para ajudar sempre o canal a crescer. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!